Oi, turma. Bom dia. Essa é a nossa terceira aula do módulo Fundamentos da Fé. A data hoje é 25/4 e nós estaremos falando sobre salvação, graça, fé e arrependimento. Mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de convidar vocês a orarmos juntos. Vocês não têm noção como foi difícil gravar essa aula e tudo que a gente passou nesses pequenos momentos, dias, para poder gravar esse módulo. Porque esse é o principal motivo de nos reunirmos como cristãos e povo de Deus, viver em Cristo e ser salvo pelo sacrifício dele. Isso aqui é o nosso objetivo, ou na verdade é o objetivo dele para nós. E para nós foi muito difícil gravar esse módulo. Vocês não têm noção de quantas vezes gravamos essa aula, e aí a gente ia procurar a aula não estava lá. A gente ia procurar o estudo, simplesmente ele havia sido deletado. Mostrava o tempo, mas não mostrava a imagem. Mostrava a imagem, mas não mostrava som. E foi um dia bem estressante, onde a gente não sabia mais onde mexer, o que fazer para poder gravar. Meu esposo e eu, nós fomos orar a respeito disso, pedindo orientações ao Senhor e pedindo que Ele nos ajudasse a completar essa obra também. Então, ao ir assistir esse tema, primeiramente, peça graça ao Senhor para que você consiga assistir do início ao fim. Peça ao Senhor que oriente vocês, peça ao Senhor que afaste do meio toda distração, para que você possa reter tudo que for bom, tudo que for da vontade de Deus sobre esse tema. Nós resistimos sim, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Essa é aproximadamente a quarta gravação, terceira para a quarta gravação, e vamos lá, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Falaremos sim sobre aquele que salva, e falaremos sim sobre aquele que liberta, sobre aquele que nos tirou das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Vem comigo nessa oração em nome de Jesus. Deus, eu te entrego esse tempo diante do Senhor. Que a sua palavra seja ministrada ao nosso coração, que não haja nenhum impedimento para que ela entre. Abra nossos ouvidos espirituais, abra os nossos corações, que essa mensagem caia em nosso coração e que possamos frutificar para a glória do teu Senhor. Veja o material aí na tela e vamos juntos estudar. Amém? Como eu disse, o tema é salvação, graça, fé e arrependimento. E a pergunta que fica aqui para nós, nesta aula, nesta manhã, é: se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria certeza da sua salvação? Bom, se esperarmos por nós, com certeza não haveria nenhuma chance para nós. Ainda bem que esse plano é do Senhor, é um plano redentor para os seus filhos. Em Efésios 2, 8 e 9, lá afirma, na verdade, que a salvação ela é um presente, é um dom de Deus recebido por meio da fé. É a graça, é um favor imerecido. A graça vai ser o meio, a fé vai ser o instrumento para que você receba essa graça, esse dom de Deus. E o objetivo para isso é impedir o nosso orgulho, destacando ali que a salvação ela não pode ser conquistada ou comprada. Por quê? Porque ela é um presente. Deus quis que fosse assim e Ele te deu. Então, a ser salvo é ser perdoado de todos os pecados, é ser restaurados por Deus, ter dignidade diante de Deus, é ser livre de toda a condenação. Tem um versículo também em Romanos 6:23, que vai falar, ali um versículo central, contrastando as consequências do pecado com o dom de Deus, a graça de Deus, o presente de Deus. Lá em Romanos afirma que o salário do pecado é a morte. As consequências do pecado é a morte. É um resultado merecido para nós. Mas ele, na sua infinita grandeza, ele entra na frente disso. E se faz maldito, se faz pecador, se faz imundo para nos salvar. O presente de Deus ele é gratuito porque ele nos dá a vida eterna. E ela é disponível apenas por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, queridos. O caminho é só Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Se um dia você ouviu que você pode ir até Deus por meio de outras coisas, outros rituais, outras situações, outro tipo de entrega, você foi enganado. O único caminho que te leva até Deus é Jesus Cristo. Somente por meio dele. E aqui nós vemos que enquanto o pecado nos separa de Deus, Deus, com seu plano divino e salvador, nos reconecta a Ele através de Jesus Cristo. Nós falaremos também agora sobre graça, que é o favor imerecido. A graça é Deus te dar algo que você não merece. Imagine você receber algo que você não merece. Quantas vezes, por coisas pequenas, nós ficamos constrangidos, ficamos de vez em quando tristes, porque não merecíamos aquilo e fomos agraciados. Quanto mais Deus.
E esse deve ser o nosso sentimento com relação àquilo que recebemos dele, que é a graça. Sermos constrangidos por isso. É isso que vai causar em nós um arrependimento, para que possamos transformar as nossas vidas. Falarei sobre isso daqui a pouco. Em Romanos 5:8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como, queridos, alguém pagar uma dívida enorme sua, sem que você tenha que retribuir. Isso é um presente. Isso é de graça. Isso não é comprado. A pessoa quis te dar. Ele te amou tanto, ele te considerou tanto, que ele te deu a própria vida dele para te salvar. E você não melhora ou faz alguma coisa, ou faz sacrifícios para você ir até Deus ou para você ser salvo. Não há nada que possamos fazer para a gente adquirir a salvação. Houve um tempo atrás que as pessoas compravam a salvação. Muitas vezes ela é vendida em alguns lugares. Chamam de qualquer outra coisa, senão você não vai ser salvo. Mas isso não existe mais. Na nova aliança, você precisa apenas crer em Jesus Cristo, e então você e a sua casa vai ser salva. É uma promessa dele. É simples o evangelho. Jesus morreu por você, no seu lugar, então não existe mais condenação sobre você. Você é livre. Não permita que sistema algum, religiosidade alguma, impute sobre você qualquer tipo de cadeia emocional e espiritual, te fazendo ser alguém preso a rituais. Não existe ritual algum mais. O ritual perfeito, totalmente completo, já foi feito. Qualquer outro tipo de coisa que entre nesse lugar, dizendo você precisa fazer para ter, você precisa fazer para ser, anula, é muito perigoso, anula a morte de Cristo na cruz. Anula o caminho que te leva a Deus. Tomemos cuidado com isso. Continuando aqui, existe uma preocupação também nesse lugar, um cuidado, na verdade, que nós devemos ter. Porque não é porque existe a graça que ela te cobre, que você não tenha que fazer para receber do Senhor, é que ela também te dá licença para você pecar. Não. Como eu disse um pouco antes, a graça ela é tão intensa e ela te cobre de uma maneira que você é totalmente livre e perdoado do pecado, que isso te constrange. Esse constrangimento faz em você um certo tipo de tristeza interna. Afinal, você pensa assim, poxa, alguém que me ama tanto, se entregou por mim na cruz, e eu caí nisso de novo. Aí, nós entendemos nesse momento o poder da graça, porque é ela quem nos transforma. À medida que nós a recebemos, nós somos confrontados por essa graça por meio do constrangimento, por meio da reflexão do que ele fez e de como foi importante, e por isso a minha vida é transformada. Outro tópico que vou falar agora com vocês é a fé. E a fé nada mais é que o caminho que nos leva à salvação. Hebreus 11:1 vai falar assim, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Ela é a prova das coisas que não se veem. A fé é uma certeza inabalável e a convicção profunda, queridos, na existência do agir de Deus. E ela é fundamentada na esperança do que ainda vai acontecer, do que ainda não vemos, mas nós cremos, sendo isso essencial para viver o propósito divino. Ela é a segurança que sustenta o crente nas adversidades e é considerada um dom de Deus. Quantas vezes, movido por fé, você venceu? Quantas vezes, movido pela fé que você tinha, você alcançou? Quantas vezes, movido pela fé, você foi curado? É essa fé que vai te manter firme. Ainda que as circunstâncias, as chateações, tudo que acontece à sua volta vem gritar e falar ao seu ouvido outras coisas, mas quem te mantém de pé é a fé. E eu quero falar com você sobre esses aspectos da fé. Então ali fala de convicção, que é essa certeza de que Deus vai agir, mesmo diante das coisas desfavoráveis, mesmo diante das circunstâncias que a gente não espera. A fé também ela é uma ação. Então, a fé é uma convicção. 2, a fé é uma ação. A fé ela não é passiva, ela leva à obediência. Você renuncia para viver em obediência. A fé é um poder. Lembra no exemplo onde diz a palavra de Deus que nós podemos transportar montes? A fé fala sobre poder e ela tem esse poder de nos fortalecer. A fé é a justificação. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você chegar até Deus. Você precisa crer que Ele existe. A fé é a justificação e é por meio dela que recebemos a salvação pela graça. Não é por méritos. Não é o quanto você oferta. Não é o quanto você canta. Não é o quanto você está escalado na igreja para poder estar lá trabalhando. Não é sobre isso. A salvação não é sobre isso. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação é por meio da fé no que ele fez. E fé é confiar totalmente em Jesus. Então, 5 aspectos da fé, vamos lá? Primeiro, convicção. Segundo, ação. Terceiro, poder. Quarto, justificação.
quinto, confiar. Esses são 5 aspectos da fé que nós estamos estudando aqui. Uma coisa muito importante, a fé não é sentir. Olha que interessante que nós fazemos, ou às vezes repetimos sem nem pensar. Hoje eu não estou sentindo de orar. Hoje eu não estou sentindo vontade alguma de cantar para Deus. Hoje eu não sinto vontade de congregar. Hoje eu não sinto vontade de pregar a palavra de Deus. Você percebeu que quando nós falamos sobre sentir, nós estamos esperando uma ação do nosso corpo? O nosso corpo precisa ter vontade de ir, vontade de fazer, vontade de ser. Enquanto nós ficamos nesse ambiente da vontade, nós estamos vivendo na carne. Por isso nós não vencemos. Por isso não conseguimos ter uma devocional diária, porque esperamos a resposta da carne. E eu quero te dizer que fé vai além de sentir. Fé é uma certeza, fé é uma decisão. Então eu vou orar mesmo que eu não tenha vontade, porque eu não quero agir segundo a minha carne. Eu vou orar por causa de uma certeza em Deus, então eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho certeza em Deus, e não porque eu quero ou não ler a Bíblia. Eu vou estudar, eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar sobre Jesus porque eu sei e eu decido fazer. Eu não vou esperar ter vontades. Nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Nós resistimos à nossa própria vontade e ela vai embora. E aí quem prevalece é a vontade do Senhor, é a vontade do Espírito Santo de Deus para poder agir através de nós. Imagine se nesse pequeno testemunho que eu dei antes, eu dissesse, olha, eu já não sinto mais vontade de gravar, estou chateada, não vou gravar porque eu já gravei isso antes, foi ruim, ter que perder o que eu perdi, gravar o que eu gravei e perder novamente. Imagine se eu tivesse agindo pela carne, pela vontade, eu ia dizer, não vou gravar mais, mas eu tenho uma certeza, uma fé, uma confiança, eu preciso seguir, eu decido seguir por fé. Por aquilo que o Senhor me falou e me fala, então eu obedeço, tenho uma ação, e essa fé me dá poder, me fortalece para que eu possa fazer, pois eu confio no Senhor. Como eu falei acima, porque sem a fé, a Bíblia afirma, é impossível agradar a Deus. Outro tópico importantíssimo desse estudo é o arrependimento. E o arrependimento é a virada de chave na nossa vida. Às vezes nós falamos que somos cristãos, mas temos muita dificuldade de nos arrepender, de convergir. Quando nós estamos na autoescola, nós aprendemos que nós precisamos convergir à esquerda ou à direita. E convergir nada mais é do que mudar de direção, mudar de rota, mudar o rumo em que nós estamos indo. E arrependimento é sobre isso. Arrependimento não é só uma tristeza pelo pecado. Isso vai acontecer. Você vai se sentir triste quando você pecar, quando você não conseguir obedecer. Isso vai acontecer. Sabe outra coisa que vai acontecer? É você reconhecer que errou. Isso também faz parte do pacote de arrependimento. Entristecer, reconhecer. Mas existe algo que precisa ser feito, que é decidir mudar. Que é a decisão de convergir, de pegar uma outra rota, de fazer diferente. Isso sim, de verdade, é arrependimento. Atos 3:9 fala assim, olha só o que a gente conquista por meio do arrependimento, por meio da conversão. Diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Uau! Que tremendo isso, quando você se arrepende, quando você se converte daquilo que você faz, quando você deixa de fazer aquilo que você faz, a palavra de Deus garante em Atos 3:19 que esses pecados eles são apagados, não existe mais condenação sobre sua vida. E para que eles vão ser apagados? Lá no mesmo versículo também diz, para que venham assim os tempos de refrigério e de descanso. Então, quando você se arrepende, quando você se converge, toma uma nova direção na sua vida, você vai experimentar um tempo de alívio e de refrigério, sabe por quê? Porque seus pecados foram apagados. Então precisa de uma ação sua. Deus está aqui pronto para apagar os seus pecados. Deus está aqui pronto para que você viva alívio, descanso, refrigério na sua vida. Mas precisa de uma ação sua. E qual é essa ação? Arrependimento e conversão. Quem se arrepende de verdade, amados, ele não fica negociando com o pecado. Ele não fica flertando com o pecado. Ou se você vivia de vícios e Deus te libertou um dia, você não vai ficar flertando nesse lugar. Você sabe que um dia foi viciado ali, então você sempre vai fugir daquele lugar. Você não vai dar brechas, você não vai passar perto, você não vai querer ter companhias dessa forma, porque você sabe que seria um flerte com o diabo. Você sabe que seria um flerte com o pecado. Então você foge desses lugares, assim como José fez. José, quando vê a mulher de Potifar nua na frente dele, ele fugiu, literalmente. Ficou um pedaço de roupa dele nas mãos dela, mas ele fugiu. Ele não quis dar chance de ficar ali de frente a ela, porque ele sabia que se ficasse poderiam acontecer coisas piores.
Então, olha que coisa interessante até aqui. Enquanto a graça é oferecida a você de graça, a fé te faz receber isso que foi oferecido, porque você creu. E aí, porque você creu em algo que você recebeu de graça, você quer se transformar. E então você está vivendo a salvação. Se isso tem acontecido com você, você já vive a salvação. Isso vai ser todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos arrepender, voltar os nossos olhos ao Senhor, pela fé, para que possamos desfrutar sempre da graça da salvação. Deus, ele oferece isso para nós de graça. E nós precisamos responder a isso com atitudes, renúncia e fé. Como eu disse antes, Deus não negocia com o pecado, ele transforma pecadores. E quem entende a graça, ele não vai ficar brincando nesse lugar do pecado. A salvação realmente ela é de graça, mas para Jesus, ela custou tudo. Para o Pai, custou o filho dele, o único filho dele. Para concluir esse estudo, eu quero dizer para você que salvação ela não é uma teoria. Ela não é só uma falácia. Salvação é atitude, é decisão diária. Deus, na sua graça, já fez a parte dele, a parte mais difícil, que foi entregar o seu único filho. A porta hoje ela está aberta para qualquer pessoa, do jeito que ela estiver. O preço por essa pessoa já foi pago, não existe mais condenação sobre ela e a cruz foi suficiente. Não precisa você fazer alguma coisa nem cozer folha de figueira para poder tampar a sua nudez, porque Jesus já apagou, já cobriu tudo isso. Não existe mais dívida, você é salvo em Cristo Jesus. Mas tem um ponto aí que ninguém pode fazer por mim nem por você, que é responder a esse sacrifício feito na cruz. Responder ao amor dele que foi incondicional nesse lugar, se entregando por mim e por você. A fé te faz confiar. O arrependimento, ele te faz mudar, porque você entende a graça de Deus na cruz. E a graça, queridos, é quem vai te sustentar nesse caminho. E não dá, queridos, para ouvir tudo isso que vocês estão ouvindo e continuar igual. Ou você avança, ou você permanece no mesmo lugar. A verdade é simples, a verdade ela é direta. Deus não complica o caminho, mas também ele não vai forçar ninguém a entrar lá. Diz a palavra de Deus assim: se você quiser vir após mim, então venha, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. É se você quiser, mas quando você quiser, tome essa atitude real na sua vida e viva a conversão por meio da fé, para que você alcance a graça de Jesus, a salvação dele. É entre você e Deus. E fica aqui um alerta final. Se você que precisa voltar para Deus e entregar sua vida de verdade, esse é o único caminho. É por meio de Jesus. Se você quer mesmo entregar a sua vida, repita comigo essa oração nesse instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse instante, eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor. Invoco a sua presença agora nesse lugar mais uma vez. E peço ao Senhor que tome a minha vida agora no seu altar. Que eu possa viver uma vida de verdade com o Senhor, onde eu possa ser transformada por Ti, onde eu possa converter, ó Pai, os meus caminhos e viver os seus. Ajuda-me, ó Deus, a endireitar os meus caminhos. Eu confesso ao Senhor como o único Senhor da minha vida, como o meu Pai. Toma a minha vida agora, me conduza, me guia, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e que te dê a paz. Em nome de Jesus, se você precisar de oração, precisar conversar um pouco mais sobre isso, me chama. Nós vamos conversar, nós podemos marcar um atendimento online, falar sobre isso, orarmos juntas. Se você tem dúvida, fala comigo.